Bom, gente, começando então aí a revisãozinha para a prova de vocês, a primeira coisa que eu quero discutir é a diferença que existe entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, olha só, como uma grandeza vetorial, o que acontece com o campo elétrico? Ele vai ter sentido, direção e módulo. O campo elétrico não tem sinal. Então, você não tem um campo elétrico positivo, um campo elétrico negativo. Ele não tem sinal. Ou ele é zero, ou ele é um valor. Tá? No caso do potencial elétrico, que é dado em volts, o que vai acontecer? O potencial elétrico é uma grandeza escalar. E como toda grandeza escalar, não depende nem de direção e nem de sentido, só da distância. Só que aí ele tem sinal. Se você tiver uma carga negativa como essa aqui, ela vai produzir um potencial negativo, olha lá, menos 100. Se você tiver uma carga positiva, ela vai produzir um potencial positivo, mais 100. Então, potencial pode ser positivo, potencial V, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele também pode ser nulo. E já o campo elétrico, ele não tem sinal, ele é um módulo, um determinado valor, ou ele é zero. Muito bem. No nosso próximo slide aqui, a gente tem um exercício sobre campo elétrico e potencial gerado por cargas num determinado ponto. Então, vamos começar respondendo aqui, ele mandou calcular o módulo do campo elétrico gerado pelas cargas nesse ponto P. Então, vamos começar falando desse potencial aí, gerado pelas cargas no ponto P. Então, potencial E, vamos começar falando do campo elétrico. O campo elétrico E vai ser igual a quanto aí nessas cargas? Bom, para início de conversa, a carga Q1 e a carga Q2, elas têm o mesmo valor, portanto, elas têm o mesmo módulo. Também pelo desenho, a gente vê que elas estão situadas à mesma distância do ponto P, ambas a 6 metros. Mesmo valor, mesma distância, mesmo módulo, tudo igualzinho. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A carga Q1, ela vai produzir um campo elétrico no ponto P, que é esse campo aqui, ó, o campo que eu vou chamar de E1, é no sentido da carga, porque ela é negativa, e a carga Q2 vai gerar aqui, ó, no mesmo ponto P, um campo E2. É no sentido da carga, porque a carga é negativa. No entanto, como elas têm o mesmo valor, então eu posso dizer que o módulo do campo elétrico E1 é igual ao módulo do campo elétrico E2. Só que eles são opostos. Como consequência, aqui, quando a gente vai dar a resposta sobre o valor do campo elétrico no ponto P, esse valor vai ser zero. Não tem campo elétrico no ponto P. A mesma coisa já não acontecerá com o potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico V, ele é igual à soma de todos os potenciais no ponto. Portanto, ele é a soma do potencial V1 com o potencial V2, produzidos pela carga Q1 e pela carga Q2. Para calcular o potencial V1 e o V2 e chegar na resposta, a gente vai usar a fórmula que diz que o potencial V é igual a K, que multiplica Q, dividido por D. K, que não está dado aqui no exercício, vamos escrever aqui em cima, é 9 vezes 10 elevado a nona. Então, vamos colocar na nossa fórmula os valores para a gente poder resolver. Então, V é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica valor da carga Q, 12 vezes 10 na menos 6. Por quê? Porque esse micro aqui, ó, é 10 na menos 6. Cuidado com uma coisa, potencial tem sinal e a carga é negativa, então não esqueça, quando você fizer a conta, que aqui não é 12, é menos 12. Tá? Não esquece disso para não errar na resposta. Aí, isso tudo é dividido pela distância, que é 6. Bom, aí a gente vai fazer a conta, que é qual? Primeiro de tudo, né? Vamos fazer aqui uma coisa para ficar mais fácil. Vamos simplificar esse 12 aqui com esse 6 aqui. 12 por 6 dá 2. Daí a gente tem que o nosso potencial V vai ser igual a 9 vezes 2, 18, vezes 10 na 9 menos 6,
10 elevado à terceira volts. Cuidado, 18 negativo. Menos 18 vezes 10 na terceira volts. Isso aqui é o potencial V1. Porém, como as cargas têm o mesmo valor, estão à mesma distância, então o potencial V1 e o potencial V2 têm o mesmo valor. Consequentemente, o potencial V no ponto P vai ser igual a menos 18 vezes 10 na terceira, menos 18 vezes 10 na terceira, que vai dar um potencial no ponto P de menos 36 vezes 10 na terceira volts, ou menos 3,6 vezes 10 na quarta volts. Então, na hora de calcular o potencial, você tem que considerar o sinal e você vai ter um valor. Por quê? Porque você tem duas cargas aí somando seu potencial lá no ponto P. Muito bem. O próximo slide aí da nossa revisão é sobre blindagem eletrostática. Agora, a gente vai reproduzir aqui a questão que foi discutida na revisão para o simulado e depois a gente vai resolver também a questão do simulado. A questão diz assim, ó, a blindagem eletrostática é um fenômeno que explica várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, o fato de que, quando estamos no interior do automóvel, se um fio eletrizado toca a carroceria, nós sofremos, pois estando no interior do carro, que foi eletrizado, não corremos o risco de levar um choque, devido à blindagem eletrostática. De fato, as cargas tendem a se concentrar na periferia dos corpos, chamado poder das pontas, sendo que em seu interior o campo elétrico é sempre nulo. Dois amigos, Pedro e João, resolveram fazer uma experiência com seus celulares. Pedro colocou seu celular ligado no interior de uma caixa metálica e tampou. João fez a mesma coisa, mas utilizou uma caixa de tela metálica. Em seguida, fizeram ligações telefônicas para os dois aparelhos. Analisando o resultado do experimento, considerando a informação acima, você pode afirmar que aconteceu o quê? Ambos os celulares foram capazes de receber ligação? Não, gente. O celular não vai receber ligação. Por quê? Porque a caixa metálica ela forma uma blindagem eletrostática e não permite que o campo elétrico, os campos elétricos externos e internos se comuniquem. Portanto, o celular fica fora de área. Isso não faz diferença se a caixa é inteira de metal ou se ela é uma tela de metal. Estando ali dentro, o celular não funcionará. Nenhum dos aparelhos foi capaz de receber ligação porque a proximidade do objeto metálico já é suficiente. Não é não. Nenhum dos aparelhos recebe por causa da blindagem, mas não se um objeto metálico estiver próximo do celular, ele funciona. O aparelho de Pedro ficou fora de área, mas o de João, mesmo com baixa qualidade, pode receber ligação. Mentira, nenhum dos dois pôde. E aí a resposta certa é a alternativa E. Nenhum dos aparelhos recebeu ligação, porque a blindagem eletrostática ocorre tanto com um recipiente de metal fechado, quanto com um de tela aberta. E para finalizar, a questãozinha do simulado. Durante uma tempestade, uma família que se encontra no interior do automóvel se vê no meio de uma série de descargas elétricas. Raios, assustados, discutem o que fazer diante da situação. Nas alternativas abaixo, assinale a que representa a decisão correta e a justificativa científica correta para tomá-la. O pai sugere que sigam viagem, pois o carro está isolado pelos pneus. Nada pode acontecer a eles. Nada a ver, né? Não são os pneus que vão proteger, não. É o metal do carro. A mãe concorda com a decisão, mas diz que se forem atingidos por um raio devem sair imediatamente do carro, porque senão poderão ser executados. Mentira! Dentro do carro, o campo elétrico será nulo, como ocorre em qualquer corpo eletrizado, e ali eles estarão muito bem protegidos. O filho mais velho sugere que sigam viagem, porque se um raio atingir o carro, não poderão ser prejudicados, pois o carro de metal realiza blindagem eletrostática. É essa, gente, a resposta certa. Vale para carro, para trem, para avião, para ônibus, para aquilo que for, sempre vai ser protegido pela blindagem eletrostática. Muito bem, essa é a revisãozinha rápida para a prova de vocês. Estudem bastante as questões similares, estão na apostila de vocês, o conteúdo da aula 9, principalmente. Boa sorte na prova, galera!